Olá, meu quarto ano, olá, meus amores, olá, meu quarto ano A e B, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos hoje para mais uma aula de história. Vamos hoje falar um pouquinho sobre a busca pelas drogas do sertão. Essa aula está no módulo de vocês, na página 250. Então vamos acompanhar a aula, né? Com o módulo, certo? Vamos lá? Além das expedições bandeirantes, outros deslocamentos ocorreram no período colonial. Então, além dos bandeirantes, né, outras pessoas, né, foram também para outros lugares, né? Então, ocorreram outros deslocamentos lá no período colonial. Com a descoberta das drogas do sertão, principalmente na região amazônica, então as drogas do sertão, elas foram descobertas lá na região amazônica, lá na floresta amazônica, né? Então milhares de pessoas foram atraídas para o interior. Então milhares de pessoas foram lá para o interior com a descoberta, né, das drogas do sertão. Então muitas pessoas foram atraídas para lá, para o interior, permitindo a ocupação de lugares ainda pouco habitados pelos colonos. Então, tinham lugares que ainda estavam com poucas pessoas, né? Tinham pouca ocupação, tinham poucos colonos. Mas com a descoberta das drogas do sertão, né, foram atraídas várias pessoas para lá. Não é isso? Vamos ler agora um texto sobre a exploração econômica da região amazônica. A economia da região girava em torno das chamadas drogas do sertão. O que é drogas do sertão, minha pró? Drogas do sertão eram simplesmente temperos regionais, como cacau, canela, cravo, castanha do Pará, anil. Anil é um tipo de uma planta. Urussum, cacau, pimenta, guaraná, gengibre. Então tudo isso eram drogas do sertão, eram temperos regionais, né? Essas drogas do sertão, elas eram cobiçadas, muito cobiçadas, porque naquela época era encontrada somente no sertão brasileiro. Então ela era muito cobiçada, essas drogas do sertão, né? Eram muito cobiçadas, porque ela só encontrava, né, lá no sertão brasileiro, não é isso? Então, elas eram também colhidas lá na selva, né, da região, lá na selva da região amazônica. Nessas atividades econômicas, os colonos utilizavam o trabalho dos indígenas, profundos conhecedores da selva. Então, para fazer essas atividades econômicas, né, os colonos, eles utilizavam o quê? A mão de obra dos indígenas, né? Os indígenas ajudavam a eles, né, a fazerem essa, né, essa colheita das drogas do sertão. E era feito, por que eles chamavam os indígenas para ajudar eles com a mão de obra dos indígenas? Porque os indígenas eram profundos conhecedores da selva. Os indígenas conheciam a floresta amazônica, a selva, né, direito, né, conheciam bem esse local, né? Então eles utilizavam o trabalho dos indígenas, da mão de obra indígena por causa disso também, né? Uma grande variedade de plantas e ervas eram empregadas com fins medicinais. Então, grande parte das plantas e das ervas serviam como remédios, né? Eram fins medicinais como remédios, essas várias plantas e ervas também. E esses outros produtos, como o cacau, a canela, a castanha do Pará, eram utilizados na alimentação, né? As drogas do sertão eram muito valorizadas, por isso, muito delas eram utilizadas como moeda de troca em diversas atividades econômicas realizadas no Brasil colônia.
Para vocês terem uma ideia de como as drogas do sertão eram valorizadas, né? Muitas delas eram utilizadas como moeda de trocas em diversas atividades econômicas. Quer dizer, a gente realizava um trabalho e ao invés de receber, né, com dinheiro, né, a gente recebia, né, pelo nosso trabalho uma droga do sertão. Era o nosso pagamento, como se fosse um pagamento. Você trabalhava, fazia alguma atividade, né, e ao invés de você receber com dinheiro, você receberia uma droga com uma droga do sertão, para você ver como as drogas do sertão eram valorizadas, certo? Na maioria das vezes, a extração das drogas do sertão eram feita pelas missões jesuítas, porque eles se localizavam no interior do território, né? Eles moravam lá, né? Se localizavam lá no interior. Então eles aproveitavam também da mão de obra indígena, porque os indígenas também estavam lá no interior, então eles aproveitavam essa mão de obra indígena, como a prova falou, que os indígenas conheciam direito, né, a floresta amazônica. Paralelamente, quando os bandeirantes estavam lá em suas excursões pelo interior, quando os bandeirantes estavam lá pelo interior, eles também realizavam essa mesma atividade, os bandeirantes, né? Eles realizavam essa atividade com o objetivo de vender esses produtos no litoral, né? Eles vendiam esses produtos lá no litoral. Esses produtos eram muito cobiçados pelo mercado externo, né? Muita gente queria comprar, eram bem cobiçados, né? Então, as drogas do sertão eram consideradas pelos europeus como novas especiarias, certo? Vocês, com essa parte aqui das drogas do sertão, vocês vão gravar um vídeo pequeno, não precisa um vídeo grande, um vídeo pequeno, né? Mostrando a pró alguma droga do sertão, né? Mostrando a pró aí no vídeo uma droga do sertão, né? E vocês dizendo a pró como essa droga do sertão é utilizada aí na sua casa, como é que vocês usam, para que a mãe de vocês usa essas drogas do sertão aí na casa de vocês, né? Como ela é utilizada aí na casa de vocês. Um vídeo bem rapidinho, só mostrando uma droga do sertão e você me dizendo só como é que ele é utilizado aí na sua casa, certo? Agora vamos para outra página, a página 251. Vamos falar sobre o caminho para as minas. A exploração de metais preciosos foi outra atividade econômica que estimulou o deslocamento populacional para lugares distantes do litoral, né? Falamos agora das drogas do sertão, né? E agora também a exploração de metais preciosos, né? Estimulou o deslocamento populacional. Muita gente foram para lugares distantes do litoral, principalmente no século XVIII. Então, essas pessoas que iam, né, lá para as minas, lá no interior, né, lugares distantes do litoral, eles ficavam lá sem nada, sem comida, sem materiais, sem nada. Então, para abastecer esses moradores da região das minas que estavam lá sem nada, então para abastecer esses moradores com mercadorias, foram organizadas expedições. A Pró já falou a vocês que expedições são um conjunto de pessoas, né, que viajam, né, para determinado território, né? Então organizadas, né? Então, para abastecer esses moradores que estavam lá nas minas com essas mercadorias, né, foram organizadas expedições para né, que entre elas estão, né, os tropeiros e as monções. Então, para levar mercadorias, né, para essas pessoas que estão distantes, foram organizadas expedições. E entre essas expedições, entre elas estão os tropeiros e as monções. Agora a prova vai falar sobre os tropeiros. Os tropeiros eram comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior da colônia, transportando uma grande variedade de mercadorias no lombo das mulas. Então os tropeiros, eles eram comerciantes, né, e eles levavam para as pessoas que estavam lá na mina, lá no interior da colônia, né, eles levavam as mercadorias no lombos das mulas,
né? Já as mansões eram expedições que transportavam mercadorias também para as minas, mas só que era por meio de rotas fluviais, né? Eles iam através dos rios, eles iam levar nos rios, né? Em barcos, né? Em navios, né? Eles levavam essas mercadorias por meio de rotas fluviais, né? Eles iam pelas águas, eles iam pelos rios, né? Fluviais, nas águas dos rios, através de barcos, de navios, né? Era assim que eles levavam. Então, os tropeiros, eles levavam, né, nos lombos das mulas, e as mansões levavam, né, através de rotas fluviais. Ele levava através dos barcos, de navios pelos rios, certo? Aí no módulo de vocês também, na página 251, temos o mapa aí, né? Observe o mapa. Embaixo tem: circule o lugar de destino das mercadorias descrita no mapa e sublinhe o nome de alguma das cidades da região. Circule o lugar de destino das mercadorias. Para onde eram levadas essas mercadorias? A Prof falou nesse instante. Para a zona mineradora, né? Lá para a região das minas, que é essa parte que está rosa aí que vocês precisam circular. Essa parte rosa é o núcleo da zona mineradora. Eram lá que eram levadas as mercadorias. A Prof acabou de falar, os tropeiros e os monções levavam essas mercadorias para lá, para as minas, onde estavam os trabalhadores, né? Então vocês vão circular essa parte e vão sublinhar o nome de algumas cidades dessas regiões, que é a Diamantina, Ouro Preto, Mariana, né? Então vocês vão sublinhar, passar um traço em Diamantina, Ouro Preto, Mariana, né? São as cidades dessa região, lá das minas, né? 3. De onde era trazido o gado vivo que abastecia a região das minas? De onde era trazido? Tá bem aqui, ó. Nordeste fornecia gado vivo. Então, de onde era trazido o gado vivo que abastecia a região das minas? Do Nordeste. Tá bem aqui, ó. Nordeste, tá vendo? Fornecia gado bovino. Sudeste, que é São Paulo, fornecia doces e farinha de trigo. Sudeste, Rio de Janeiro, fornecia tecidos, ferramentas e alimentos de origem europeia. E o Sul fornecia mulas e carne seca. Tá vendo aqui? Nesse quadrado estou explicando tudo. Tá vendo as setinhas indicando o Nordeste, o Sudeste, né? O Sudeste, o Sul, explicando tudo direitinho. Então, de onde era trazido o gado vivo que abastecia a região das minas? Do Nordeste. O gado vinha do Nordeste. Então, agora vocês vão fazer também a atividade da página 254 e gravar um vídeo pequenininho, pequeno, me mostrando, né, uma droga do sertão e me dizendo como ela é utilizada na casa de vocês. Dizer o nome da droga do sertão e como ela é utilizada na casa de vocês. Beijo!